Olá, estudantes da primeira série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, para o nosso bate-papo, sobre as mudanças e permanências no tempo histórico, o tempo da história, E o tempo da história, ele é diferente do tempo cronológico, A história trabalha muito com as datas, Então nós temos várias datas que nos ajudam a compreender a história. Mas a gente precisa entender também que essas datas são datas balizas para a história, mas que elas não são determinantes em um processo histórico. Quando você pega, por exemplo, o ano da Revolução Francesa, o ano de 1789. O ano da Revolução Francesa, ele é usado na história para separar a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Isso não significa que no dia 1º de janeiro de 1789, toda a estrutura da Idade Moderna deixa de existir e a estrutura da Idade Contemporânea, as relações de trabalho, de poder, as relações culturais, elas se alteram. Elas vão se alterar ao longo do processo. E a gente precisa compreender esse tempo histórico em relação ao tempo cronológico, identificando as mudanças e permanências. E são essas mudanças e permanências o objetivo da aula de hoje, Então, compreender o que é tempo histórico, e eu já disse a vocês, alunos e alunas, tempo histórico é diferente de tempo cronológico. Identificar as rupturas, as mudanças e as permanências como conceitos no campo da historiografia. Então, quando a gente analisa um fato histórico, um processo histórico, a gente percebe o que mudou e o que permaneceu durante esse processo histórico, Você saberia me dizer a qual local essa imagem se refere? Então veja aqui, tem essa imagem, faz parte, da paisagem urbana do estado do Paraná, traz alguns elementos da nossa identidade. Você conhece essa imagem? Você sabe me dizer qual é o local dessa imagem? Então veja bem, A imagem é a Praça Tiradentes, E a gente vê ali a catedral, no slide anterior, a gente vê a Catedral Metropolitana de Curitiba, E a imagem da Praça Tiradentes, que é considerada o marco zero da capital do Paraná. Ou seja, o local onde a cidade de Curitiba nasceu. Uma das atrações da praça é a estátua de Tiradentes, que foi elaborada pelo escultor João Turim, inaugurada no dia 21 de abril de 1927. Então, a estátua, aqui representada, tem aí uma estátua quase centenária, a praça também mais que centenária, e essa praça ela é um espaço de memória, é um espaço de história e que sofreu com as mudanças e permanências ao longo do tempo histórico, Então, olha só, quando a gente analisa as duas imagens da praça, Essa aqui de 1950, que está à direita de 2015. E a gente percebe, por exemplo, que a imagem da Catedral de Curitiba ela se manteve, O prédio da catedral ela se manteve. O espaço como religiosidade cristã católica se manteve na catedral, E a gente vai percebendo algumas alterações também que ocorrem com relação à praça, no desenho viário, na verticalização da cidade, nos prédios que vão ser construídos, outros que vão ser demolidos, no uso desse espaço público pela população. Então percebam que a gente consegue identificar permanências e rupturas desse espaço com relação ao tempo histórico. Isso é muito importante que a gente compreenda dentro do estudo da história, E daí o que então a história estuda, se essa é uma pergunta, As imagens que nós acabamos de ver, elas demonstram que a história estuda o processo de mudanças ocorridos na sociedade
que incluem essas transformações no campo da comunicação, da alimentação, da construção, da vestimenta, da moradia, das relações sociais, da composição familiar, das expressões artísticas, como também as permanências, né? Aquilo que, mesmo com o passar dos anos, não mudou ou mudou muito pouco, como, por exemplo, as construções que são preservadas. Se a gente pensa, por exemplo, em uma estrutura familiar na década de 50, com uma estrutura familiar nos dias de hoje, quais são as mudanças e quais as permanências que a gente pode perceber nessa estrutura familiar ao longo dos anos? Se a gente pensar em um casamento, né, como que era um casamento na década de 1940, 1950, como que era o comportamento das mulheres, o que se esperava de uma mulher, o que se esperava de um homem, e a gente pensar, né, em um casamento nos dias de hoje, nós vamos encontrar as mudanças e permanências. Pensa o papel da mulher na sociedade no início do século XX, o papel da mulher na sociedade nos dias de hoje, o papel que a mulher passou a ocupar em espaços que antes ela não ocupava, porém, né, as tarefas que se manteve a cargo da mulher na sociedade, na família. Então a gente vai entendendo essas mudanças e permanências. É isso que a história vai estudar. Quando a gente analisa uma revolução, como a Revolução Francesa, que eu dei como exemplo, quando a gente analisa a Revolução Liberal do Porto, a independência do Brasil, o que mudou na sociedade com a independência do Brasil? A gente precisa fazer essa reflexão. Os negros, as negras, né, a população africana que foi trazido para o Brasil para ser escravizado, será que houve mudanças sociais para essa parcela da população? A gente precisa pensar sobre isso. O Brasil se tornou independente, porém, essa parcela da população que foi escravizada não se tornou independente e se manteve como escravos e escravas aqui no Brasil. Então é sobre isso que a história se debruça para tentar entender, né? Assim como uma sucessão de notas não forma uma música, a sucessão de instantes só adquire sentido em uma continuidade que chamamos de duração. Uma duração subjetiva, ligada às nossas experiências e aos nossos desejos. Essa é uma citação, né, da Sylvie Bossier, que traz para a gente essa percepção que nós temos acerca do tempo histórico, né? Como a história nos ajuda a perceber rupturas e permanências no tempo histórico, né? Então, a gente pensar a escola, né? A escola, há 100 anos atrás, né? A separação entre ala masculina, ala feminina, né? Os meninos tinham que estudar de um lado, as meninas no outro, né? Até que tempo as meninas podiam estudar, até que idade, quais eram as disciplinas que as meninas tinham que fazer, quais eram as disciplinas que os meninos tinham que fazer, e o que mudou e o que permaneceu até os dias de hoje. É sobre isso que a história se debruça e se propõe a estudar, né? Rupturas e permanências. A história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas na sociedade. E aí a gente vai falar das mudanças na comunicação. Se a gente pensar que há 15 anos atrás nós não tínhamos aplicativos de mensagem instantânea, se pensar que há 20, 30 anos atrás escrevíamos cartas, e hoje a gente se comunica de uma maneira quase que instantânea. As formas de lazer, né? Entre tantas outras. As rupturas e permanências são o foco do estudo da história. O que mudou e o que permaneceu. E aqui eu trago uma atividade. Olha só, são duas imagens. À esquerda, a Praça José de Alencar, no Rio de Janeiro, no ano de 1900. A imagem da direita, Praça José de Alencar, no Rio de Janeiro, no final do século XX. Aponte as permanências e as mudanças no processo histórico a partir da análise da imagem e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Aponte as permanências e as mudanças do processo histórico a partir da análise da imagem. É o mesmo espaço, porém em tempos diferentes. A da esquerda do ano de 1900, a da direita final do século XX, né? Olha só, é possível a gente perceber as mudanças na paisagem, o processo de urbanização, assim como a verticalização da cidade com a construção de prédios. Também podemos perceber a manutenção da igreja, provavelmente católica, e a praça como espaço de socialização e convívio. A manutenção do traçado viário também pode ser considerado como uma permanência, né? Então as ruas ali, o traçado das ruas, ela vai permanecer. Entre outros aspectos, poderíamos falar da paisagem natural, né? Se tem carro, se não tem carro, quais os tipos de carro. Vejam que uma fonte histórica, né, como a fotografia, pode nos trazer informações sobre essas mudanças e permanências, né? E aqui eu trago o tempo cronológico, né? O tempo cronológico ele foi criado pelos seres humanos e é resultado de uma convenção. Então a gente convencionou a dizer que o ano tem 12 meses, 365 dias, né? Quantos dias tem cada mês, 7 dias na semana, as horas do dia, isso é uma convenção. Nós, ocidentais, né, utilizamos o calendário cristão católico, né, utilizado aí de uma forma convencional no mundo todo. Mas existem outros calendários, como o calendário judaico, o calendário muçulmano, o calendário hindu, que também podem ser utilizados para a contagem cronológica do tempo, né? Porém, os historiadores não se interessam apenas em situar esses acontecimentos no tempo. Não é só isso a preocupação de nós, historiadores, né? Dizer assim, olha, né, a independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822. A proclamação da República em 1889, a abolição da escravidão em 1888. Nós situamos, sim, né? Nós temos essas datas que nos servem de baliza, mas lembre-se que nós temos que analisar as mudanças e permanências desse processo histórico. E daí a gente traz para ilustrar um quadro do Salvador Dalí chamado A Persistência da Memória, né? Salvador Dalí, um artista surrealista, e traz essa ideia dos relógios derretendo aí na persistência da memória. E se nós temos o tempo cronológico, nós vamos ter o tempo histórico, né? Que é aonde os historiadores vão se debruçar para compreender as mudanças e permanências que ocorreram na sociedade humana ao longo do tempo cronológico. Então nós temos o tempo cronológico, nós vamos analisando essas mudanças e permanência. O tempo, portanto, relacionado a essas mudanças e permanência nas trajetórias dos seres humanos na Terra, ele é chamado de tempo histórico. Então a gente consegue fazer uma linha do tempo cronológica e a partir dessa linha do tempo cronológica pensar, né, o tempo histórico, as mudanças e as permanências da passagem dos homens pela Terra até os dias de hoje, né? Tanto que, no tempo cronológico, nós temos essa periodização da história. Isso aqui é uma periodização pensada, né, pela historiografia europeia, pelos historiadores europeus, que traz para a gente, né? Até por volta do ano 4000 a.C., antes de 4000 a.C., eu tenho a pré-história, né? Eu vou ter o Paleolítico, vou ter o Neolítico, vou ter as eras pré-históricas. A partir do surgimento da escrita, eu tenho, então, a história dividida em 4 tempos. História antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. E para entender essa história, eu tenho os marcos, né? Então, 4000 a.C., surgimento da escrita, a antiguidade, a história antiga, Grécia, Roma, Egito, queda do Império Romano, Idade Média,
Percebam que eu tenho aqui algumas datas, né? 476 depois de Cristo. Não significa que no dia 1º de janeiro de 476, toda a estrutura da história antiga, poder centralizado, economia monetária, né? Ela vai desaparecer e vai dar espaço para as características da Idade Média. Mas há um processo do tempo histórico aqui. O mesmo com 1453, tomada da Constantinopla pelos turcos otomanos, que marca a mudança da Idade Média para a Idade Moderna, e o ano da Revolução Francesa, 1789, marca aí a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Esses são datas que vai balizar o tempo cronológico e sobre eles eu preciso aplicar o tempo histórico, as mudanças e permanências, né? Então a história busca analisar o modo, né, de como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, né? Bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. E a gente vai percebendo o que nós mantivemos nos tempos atuais, que é uma tradição aí que vem passando de geração para geração, como também aquilo que vai mudar, não é? Ou seja, a história ela vai estudar o tempo passado e também o presente. Por isso que a gente pode dizer, e grifei aqui para vocês, né? História é o estudo dos seres humanos no tempo, né? A partir das relações de trabalho, das relações de poder, das relações culturais, nós temos esse entendimento da história, né? Olha só, pessoal, sobre permanência, né? As permanências também podem ser percebidas nas brincadeiras antigas, né, que continuam sendo praticadas até hoje. Trago aqui ó, a peteca, de origem indígena, né? Muito difícil a gente encontrar alguém que ainda não tenha brincado de peteca, né? Nas aulas de educação física, na educação infantil, né, no ensino médio, na vida adulta, brincar de peteca, né? Então assim, ó, é uma brincadeira muito antiga e que permanece na nossa cultura, né, na cultura das crianças, trabalha a coordenação motora, tantos outros aspectos, lateralidade, e que é uma permanência. Então, se a gente pensar aí que é da cultura indígena, então ela está há pelo menos 500 anos, desde a chegada dos portugueses, tomaram contato, e a gente tem a brincadeira da peteca, né? O pular corda, de brincar de boneca, de carrinho, de esconde-esconde, né? Se você conversar com os teus pais, com os teus avós, do que eles brincavam quando eles eram crianças, e de repente você percebe que eles brincavam de brincadeiras que você brinca nos dias de hoje, ou que você já brincou, né? Então aí são exemplos de permanência do tempo histórico. Por mais que a gente viva numa era digital, acesso à internet, né, e gamers, nós também temos essas brincadeiras que são permanências dentro desse processo do tempo histórico, né? E aqui eu trago uma atividade. Olha só, essa ilustração ao lado se chama O Relógio da Sabedoria. Ela é de autoria desconhecida do século XVI. E agora é com você, hein? Diferencie tempo cronológico de tempo histórico. E a gente volta fazendo a correção juntos.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade? Então ali, ó, diferencie tempo histórico de tempo cronológico. Trago aqui para vocês, né, o tempo cronológico criado pelos seres humanos, ele é resultado de uma convenção, de um acordo, né, feito aí para poder então ter um tempo, né, comum a todos. São os dias, meses, anos, séculos, por exemplo. Já o tempo histórico, ele é relacionado às mudanças e permanências na trajetória dos seres humanos aqui na Terra. Quando a gente analisa, por exemplo, a composição familiar e o papel da mulher na década de 50, podemos perceber as semelhanças e as rupturas neste processo histórico quando comparado aos dias de hoje. Certo? Pessoal, olha só, né? O que a gente viu então? Nós vimos aí o que é o tempo cronológico, o que é esse tempo linear, são as datas, né? Os meses, os anos, os séculos, os dias. Isso é tempo cronológico, que ele é sim importante para o estudo da história. Mas não podemos nos esquecer do tempo histórico, né? Que são as mudanças e permanências que ocorreram ao longo dos séculos e a gente se debruça a estudar sobre o tempo histórico, né? A história ela pode, portanto, ser percebida através dessas mudanças e permanências do processo histórico, né? Ao longo do tempo, das diferentes sociedades, daquilo que permaneceu e daquilo que mudou. Beleza? Aqui estão as nossas referências de aula e eu preciso agradecer a tua presença. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.